Quando a gente pensa no cavalo, a gente pensa em liberdade, poder, em autonomia, em independência. São palavras muito bonitas. Aí a gente vai lá, pega o cavalo, coloca dentro de uma baia. Oi pessoal, meu nome é Bia. Eu sou a Karen. E esse é o canal da Vida Equestre. Hoje a gente vai fazer um VR Responde, onde a gente vai responder as perguntas que vocês enviam pra gente lá no Stories. Então, se você não segue a gente no Insta, segue lá para você poder participar também. A primeira de hoje é: o que vocês acham do uso do hackamore? A gente não tem nada contra, tanto que as nossas éguas elas usam hackamore. A gente vai deixar uma fotinha aqui para vocês verem, tá? Inclusive, tem muita gente que fala que o hackamore, ele quebra o nariz do cavalo. Eu nunca vi isso acontecer, mas eu já vi muito cavalo com a língua cortada de embocadura, né? Não sou contra embocadura. Tô falando que, assim, na minha experiência prática, que eu tenho em torno de uns 4, 5 anos que eu uso o equipamento Beatless, principalmente o hackamore, nunca deu problema comigo. E é saber usar o equipamento também. Você pode machucar o cavalo tanto usando Beatless quanto usando embocadura. Então, é você ter noção do equipamento que você está usando, né? A parte de baixo do side pull deve ser bem apertada? A parte do side pull não tem que ser muito apertada e nem nenhum outro ajuste que você vai fazer na cabeçada do cavalo. Inclusive a FEI já tem uma regra em que ela antecipa 2 centímetros de folga no equipamento da cabeçada. A gente tem que pensar que o cavalo ele tem que estar bem relaxado para ele poder fazer o trabalho dele direito. Se você aperta muito ele, você inibe a mastigação do animal. E isso faz com que ele fique mais tenso. Então, assim, pelo menos 2 centímetros. Lembrando que também não pode ser muito folgado o side pull, porque senão na hora que você agir com as rédeas, ele vai girar no focinho do cavalo. Isso também não é desejável. Vocês fazem Liberty com as duas éguas? A gente faz Liberty com as duas éguas, tanto a Ariel quanto a Gaia. Vou botar aqui um trechinho para vocês verem, tá certo? Se vocês quiserem assistir, tem um vídeo já no canal fazendo Liberty com as duas. Assiste aqui em cima, tá bom? Próxima pergunta: quando a outra filha chega? A outra filha, eu acho que vocês devem estar se referindo à nossa nova eguinha. Ela vai chegar provavelmente no final de abril, porque a gente tá de mudança, né? E a gente quer que ela chegue já no lugar novo. Como ela é uma égua que ela nunca foi cabresteada, uma égua selvagem, né? Na estrutura que a gente tem na hípica, ia ser muito difícil da gente fazer o manejo dela. Mas no nosso novo lugar, que vocês vão conhecer em breve, ela vai ter uma estrutura melhor que a gente pode começar a introduzir a doma dela. E agora a última pergunta de hoje: como identificar a ansiedade e a tristeza do cavalo? Infelizmente, eles chamam de fogo e relaxamento. Tristeza, ela é uma emoção muito humana, né? Então eu não estou falando que o cavalo não pode sentir tristeza, mas eu acho que um termo melhor para a gente definir seria depressão. A depressão, ela é hormonal, então acontece um desequilíbrio de hormônios no cérebro. Isso em termos humanos eu acho que é similar com cavalos, causa apatia, causa desmotivação, né? Entre outras coisas. Como é que a gente identifica que um cavalo está triste? A primeira coisa é que a gente tem que olhar o contexto do cavalo. Qual é o manejo dele? Esse cavalo está ficando confinado? O ideal é que o seu cavalo fique solto pelo menos 4 horas por dia. Mas na natureza, o cavalo ele chega a andar até 50 quilômetros por dia. Então imagina um animal desse dentro de um cubículo. É claro que ele vai ficar ansioso ou começar a ter sintomas de depressão. Se você nota que ele está entrando em um estado de desamparo ou desesperança aprendida, né? Que é um estado em que o cavalo simplesmente se desconecta do mundo. Geralmente ele fica com a cabeça baixa, as orelhas para o lado, ele não olha muito para os lados, ele não interage com o seu ambiente. Então, para mim, o que seria depressão? Né? Chegando já no auge, é a desesperança aprendida, né? Ou desamparo aprendido, como a gente também chama. Que é também quando ele já desistiu de dar a própria opinião, né? Ele só vai com flow porque não adianta ele opinar em nada ou se expressar de alguma maneira porque ele sabe que ele não vai ser escutado. Assim, isso acontece muito com o cavalo quando a gente usa punição sem contingência. Significa quando você pune o seu cavalo sem ter um motivo. O cavalo ele não fica o tempo todo em desesperança aprendida, ele entra e sai desse estado. Ainda é uma coisa muito discutida nos estudos de comportamento equino, né? E se vocês quiserem saber mais a respeito, a gente pode inclusive
fazer um vídeo a respeito. Em termos de ansiedade, ele demonstra essa ansiedade através de alguns comportamentos, como patear o chão, relinchar muito, ficar fazendo dança do urso, né, que é um vício de cocheira, inclusive, ou seja, seu cavalo está confinado demais, ele está precisando de movimento e ele compensa esse movimento indo para os lados. Os movimentos de cabeça, às vezes o cavalo ele fica balançando demais a cabeça. O branco do olho, né, se o cavalo está mostrando o que a gente chama de esclera, né, queixo rígido, né, o pescoço alto, isso significa que tem um indicativo de ansiedade aí. Em termos de depressão ou em termos de ansiedade, é causado pelo confinamento do cavalo e pelo isolamento social. Cavalos são seres gregários, isso significa que eles são seres que vivem em grupo, formam laços afetivos. Então, é muito importante que o seu cavalo tenha uma relação. E não é só uma relação com você, porque você não vai nutrir a necessidade social desse cavalo. Você pode até melhorar isso, mas o que adianta mesmo é que seu cavalo tenha laços sociais com outros cavalos. Não significa que toda vez que o cavalo pateia ou toda vez que ele balança a cabeça que é um sinal de ansiedade. Você tem que ver também o contexto que isso está inserido, né? Às vezes o cavalo, antes de deitar, dá uma pateadinha, não significa que ele está estressado, ele está ali dando uma averiguada no solo, né? E existem muitos estudos já que falam a respeito dos prejuízos de você isolar o seu cavalo. Muitas vezes eles são irreversíveis. O cavalo começa a engolir ar, o cavalo começa a ficar agressivo, o cavalo começa a fazer dança do urso, ou então ficar balançando a cabeça compulsivamente e as pessoas falam, nossa, que bonitinho o cavalo. Quando eu vejo esse tipo de vídeo, né, ou esse tipo de comentário, eu fico triste, porque são pessoas leigas que não entendem de comportamento equino e estão achando engraçado de uma situação que é horrível para o cavalo, né? Então, assim, se você tem um cavalo, pensa nisso, tá? Seu cavalo precisa de liberdade, ele precisa de se expressar. Existem alguns princípios de bem-estar básicos que a gente tem que seguir para poder melhorar a vida dos nossos cavalos. E isso não vai trazer prejuízo para você, só vai trazer coisa boa. Se você está num lugar em que não é permitido que você solte o seu cavalo, eu sugiro que você seriamente revise ficar nesse lugar. Porque quando a gente pensa no cavalo, a gente pensa em liberdade, a gente pensa em poder, em autonomia, em independência. São palavras muito bonitas. Aí a gente vai lá, pega o cavalo, coloca dentro de uma baia, ele só pode sair para ser guiado, para ser trabalhado, ou montado, né? Ou na guia, ou amarrado para secar, ou tomando banho. Então o cavalo ele nunca tem empoderamento, nunca tem liberdade de expressão. E isso faz mal para o cavalo. A longo prazo, todos os cavalos desenvolvem problemas. Acho que uma coisa interessante da gente ver, pois são muito esses vídeos de venda de cavalo, que geralmente a gente vê o cavalo correndo de um lado para o outro, empinando. E aí você consegue perceber vários sinais de ansiedade. Por quê, nesse caso? Por causa de medo. O cavalo está ansioso, querendo fugir do estímulo que está causando medo nele. Então ele levanta a cabeça, a narina abre, ele chega às vezes até a roncar. Tem muita gente que fala, nossa, que cavalo lindo, cavalo elegante. Mas na verdade o cavalo está passando por uma situação de ansiedade. Essa situação pode ser crônica, tanto quanto pode ser temporária. Vai depender dos estímulos que estão sendo apresentados para ele. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que aquela ansiedade foi acumulando no psicológico daquele cavalo até ele não aguentar mais. Então, ele começa a demonstrar comportamentos para tentar compensar a falta das necessidades básicas dele, ou seja, movimento, socialização, às vezes falta de alimentação. O cavalo come 16 horas por dia, gente. Você não pode ficar dando comida a conta-gota. Isso faz mal para o cavalo, não só em termos psicológicos, que o cavalo precisa mastigar, mas em termos físicos. Faz mal para os dentes, faz mal para o estômago do cavalo, né? O cavalo começa a desenvolver úlcera, gastrite, algo extremamente normal com cavalos de esporte, por exemplo. Isso é espantoso. Por que é que os nossos cavalos estão tendo tanto problema de saúde? A gente tem que refletir a respeito disso, né? As pessoas falam, eu não quero soltar o meu cavalo com outro porque ele vai machucar. Permitir esse cavalo a ser livre, né? E a
se expressar. Você tá com medo do seu cavalo estar dentro de um piquete com outro, pelo menos solta ele do lado. Eles vão se ver, eles vão chegar perto ali da cerca. Já é um mínimo de interação. Esse assunto é muito extenso, né? Eu acho que se precisar a gente pode até fazer um outro vídeo a respeito disso, um pouquinho mais a fundo. E olha só quem é que tá aqui, porque a vida não é só de cavalos, né, meu amor? Esse é a Shakti. Tem mais dois, mas vamos mostrando um por vez. É isso, pessoal. Se vocês curtiram, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal para vocês acompanharem os nossos conteúdos. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que a gente converse mais a respeito sobre alguns desses tópicos, avisa a gente aqui nos comentários e fica ligado no nosso canal. Um beijo, gente! Um beijo e até mais!